afinal de contas, por que existem tantas chácaras à venda no pós-pandemia? É isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Você sabe que o mundo antes da pandemia era uma coisa e depois da pandemia ele se tornou outra coisa. Então, na verdade, o que acontece é que durante a pandemia, o gatilho do medo, o medo de ficar sem alimentos, o medo de ficar sem água, o medo de ficar preso numa cidade com muita gente, aglomerado, tipo aqueles filmes de Hollywood, sabe, de zumbi, fez com que as pessoas começassem a olhar com os olhos diferentes para o interior, para chácaras, onde existe água, onde existe como plantar os alimentos. Então, esse foi um dos principais motivos que fez com que a procura por chácaras começasse do dia para a noite. E vendo isso, os corretores de imóveis vendo essa oportunidade, também começaram a se especializar em áreas rurais, buscar mais conhecimento, tiraram um pouco daquela do terno, do paletó, do sapatinho lustrado, trocaram por botas, trocaram por chapéu e foram para o interior atrás de se especializar mais nesse tipo de imóvel. E isso fez com que a procura por chácaras aumentasse bastante. Mas quais são os motivos que levam tantos proprietários de áreas rurais, que agora é um objeto de desejo de pessoas que moram em grandes centros urbanos, a venderem suas propriedades? Então, nesse vídeo eu separei 3 motivos. Lógico que existem muitos outros mais, mas eu separei 3 motivos que eu considero importantes. Idade dos proprietários. Com o passar do tempo, os filhos vão estudando, crescendo e acabam indo trabalhar, porque não tem mais o que fazer na chácara, precisam ganhar vida e vão procurar grandes centros para trabalhar e deixam os pais nas chácaras. E geralmente as pessoas acabam ficando velhas, acabam cansando e não há mais interesse da parte deles em continuar limpando, não tem mais força para continuar limpando, organizando, deixando tudo bonitinho, funcionando, e acabam perdendo o interesse em ficar com aquela área rural e ficam com vontade de ir até os filhos, encontrar os filhos novamente morando aí sim em grandes centros urbanos. Outro motivo também é a falta de mão de obra, principalmente para pessoas que compraram chácaras na emoção e compraram até áreas grandes demais e ficam sem mão de obra, porque as pessoas que moram ali no interior, trabalhadores, geralmente também têm interesse em trabalhar na cidade, onde eles podem ganhar um recurso até maior ou têm uma oportunidade maior. Então, os donos de propriedades rurais que compraram também na emoção, eles ficam sem mão de obra para trabalhar e, como estão velhos, cansados, eles não têm força para deixar aquilo tudo organizado, e esse também é um dos motivos que fazem com que eles vendam as suas chácaras. Geralmente têm interesse de ir procurar os filhos, morar perto dos filhos nas cidades. Ninguém casa para separar, mas quando isso acontece, leva os proprietários a venderem seus imóveis rurais e para dividir o dinheiro. Então, geralmente isso acontece, as pessoas separam e precisam vender os imóveis para dividir o dinheiro, né? Às vezes esse imóvel foi conquistado pelo casal, eles acabam tendo que vender, e aí que geralmente vem as oportunidades de comprar um imóvel rural a um preço até mais baixo do que o praticado pelo mercado, porque geralmente numa situação assim as pessoas acabam tendo que vender mais barato para poder vender mais rápido e justamente separar o dinheiro entre o casal. Eu moro aqui em Medianeira, no Paraná, próximo a Foz do Iguaçu, e eu sou corretor de imóveis e rural, e muitas vezes as pessoas ligam para mim quando eu anuncio um imóvel rural e elas perguntam assim: ô Jean, você aceita meu imóvel nessa chácara que você está vendendo como parte do pagamento? Muitas vezes os proprietários não querem aceitar imóveis, outras vezes eles querem aceitar imóveis, mas essa vontade de sair do meio urbano e morar no meio rural aqui na minha região é muito grande. Tipo, quem tem
casas na cidade têm aquele sonho de ter uma chácara, para eles poderem ter uma piscina, um quiosque, ficar isolado lá, por exemplo, assim, vai abrir a porta de manhã, não vai sair na cidade e sair na rua e encontrar um monte de carro, um monte de gente passando. Eles têm aquele sonho de abrir a porta da casa ou ir até a frente da sua propriedade e encontrar aquela estrada rural sem ninguém, sabe? Só circulando ali as pessoas que realmente moram ali na região, né? Então, o desejo de ter o imóvel rural, ele é muito grande nesse sentido. A pessoa se sentir sozinha no que é seu, morando no campo, respirando ar puro. Isso também é muito bom para as crianças, porque as crianças acabam se envolvendo com os animais, respirando ar puro, estão em contato com a natureza, aprendendo coisas novas, né? Com aquela qualidade de vida que todo mundo sonha em ter morando no campo. Geralmente pessoas que foram criadas no sítio como eu, têm aquela lembrança dos avós, de acordar de manhã, tomar aquele café ali feito no fogão a lenha, né? Aquela polenta na chapa, vai ter aquele leitinho ali tirado do próprio sítio, salame, né? Ovo. Lembram essas memórias da infância, quando os avós eram proprietários de áreas rurais, os pais também, faz com que esse gatilho, quando a pessoa fica adulta, ele volta à tona novamente e faz com que as pessoas muitas vezes comprem áreas rurais, sítios e chácaras na emoção. Um outro público que nós temos também é os que trabalham em home office. Também tem aquele sonho de comprar um imóvel rural, trabalhar, morar. Hoje já a maior parte das propriedades rurais tem internet, então esse é um público mais jovem, um público que é o contato com a natureza. Geralmente eles querem comprar uma chácara com características de preservação, eles querem com bastante água, bastante mata. A ideia deles não é plantar, nem criar animais, mas eles querem morar isolados assim, num local onde eles tenham internet para poder trabalhar e sonham em morar assim, isolado, no meio rural. Nas cidades do interior nós temos a cultura do compartilhamento, que é uma coisa assim que geralmente no meio urbano você não vê. As pessoas colhem frutas, fazem pão, às vezes ela tem ovos sobrando, e elas têm aquela cultura do compartilhamento com os vizinhos, né? Colhi uma quantidade grande de frutas, leva para o vizinho um pouco. Tenho ovos disponíveis, leva para o vizinho um pouco. Essa cultura do compartilhamento é uma coisa que encanta muito cidades do interior, principalmente como a minha aqui, que é Medianeira, no Paraná, onde a gente vê isso constantemente. Até o povo da própria cidade ainda cultiva essa tradição que vem do interior. Morar no campo também tem uma grande vantagem para os profissionais que estão se formando em grandes faculdades, que desejam procurar uma cidade do interior para viver. Existe uma demanda muito grande por profissionais capacitados em todos os setores. Então, se você se formou e é um profissional, médico, dentista, qualquer área que você é especialista e é um bom profissional, você vai ter muita chance no interior de crescer bastante, principalmente porque é um povo assim que, se você conquista a confiança deles, você nunca mais perde ele. Então o interior é um local muito bom para você que está aí no meio urbano, você recém se formou, tá com muita gente para ser competindo com você. Então no meio rural você pode ter uma chance muito grande de se dar bem vindo para pequenas cidades, trazer seu trabalho, desenvolver um bom trabalho, conquistar muitos clientes e viver bem, com uma qualidade de vida boa também para você. Então você que se pergunta aí, por que existe tantas chácaras à venda no Brasil? Depois da pandemia, divórcio de casais, idade dos proprietários e muitas pessoas que compraram imóveis na emoção, são aí os principais motivos que eu classifiquei nesse vídeo na minha opinião, de por que existem tantos imóveis rurais à venda no Brasil. Se você sonha em morar no campo, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos no qual eu dou dicas para você comprar áreas rurais, dicas de documentação e também várias áreas rurais para você ver como é que é a vida lá no campo. Você pode se basear por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço por você ter assistido até agora e até mais. Jean Pierre, corretor de imóveis rural.